Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Agora já sem os óculos escuros, estão vendo? Sinal de que a coisa melhorou, né? Que a catarata deu certo. Agora mesmo eu acabei de ver um parafusinho desse tamaninho assim que caiu no chão e eu digo, tá lá o parafuso, olha lá. Isso é muito bom, é bom demais. Bom, eu estou tendo um prazer enorme, já que a gente está falando de visão. Visão também quer dizer você assistir a coisas boas, você ter bons espetáculos, você ter o valor dos olhos também para isso, né? As imagens têm que estar cada vez melhores, as coisas têm que voltar ao passado. Olha, existe um negócio aqui chamado Cine Arte Pajuçara. Quem não conhece, né? Naquela galeria do Ana Maria, Galeria Pajuçara, fantástico. E veio, e com dificuldade, e soma daqui, soma de lá, e facilidade, enfim, tá lá. E à frente sempre o nosso querido Marcos Sampaio, muito conhecido por Marcão, tem dois Marcão aqui, né, que frequentam o programa. Esse é o Marcos Sampaio, do Cine Arte Pajuçara. Que prazer enorme recebê-lo, meu amigo. O prazer é todo nosso, Geraldo, de participar com você do bate-papo, né? Mais próximo? É. Vamos lá. Então, prazer estar aqui com você. Prazer é meu. No seu programa, no bate-papo, conversando sobre cinema, sobre arte, sobre cultura, que é sempre bom, né? É verdade, é verdade. E estamos à sua disposição para a gente conversar. Coisa boa. Né? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos definir na sua cabeça e aquilo que você sempre pretende passar para o público, o que é o Cine Arte Pajuçara. Bem, o Cine Arte Pajuçara é um projeto que já vem de algum tempo. Muito tempo. Já passou por várias etapas, várias fases. Até 2013 era o Cine SESI Pajuçara. Tive a honra de ser o coordenador da programação de cinema do Cine SESI. Muitos anos. Muitos anos, 7 anos, com todo o apoio que o SESI nos deu. E a partir do momento que o SESI não pôde mais dar continuidade ao projeto, mas recebemos do SESI a incumbência de cuidar daquele equipamento. Né? Nós temos um contrato de comodato com o SESI, graças à sensibilidade do Dr. João Carlos Lira, que compreendeu a importância do espaço continuar funcionando. Não mais como o SESI, mas agora como Arte Pajuçara, uma associação que nós criamos para fazer hoje a gestão é uma associação. É uma associação, isso é muito associação bom, cultural, muito bom, que cuida da gestão do espaço, que conta com diversos apoios, mas principalmente com o apoio do público para continuar funcionando. Então esse projeto do Cine SESI, ele se expandiu, cresceu. Ele, além de contemplar o Cine Arte Pajuçara hoje, ele contempla também no mesmo espaço um teatro para pequenos espetáculos. Eu ia lhe perguntar, continua as duas salas? As duas salas Muito continuam, um como cinema, outro como teatro. E transformamos uma área que era de exposição de cartazes numa galeria de arte, que esse ano... Aquele corredor? Não. Todo aquele corredor. E mais a sala de espera? Isso, mais a sala de espera se transformou numa galeria de arte. Muito bom. E que temos o projeto de, até o início do próximo ano, de qualificarmos aquele espaço ainda mais, torná-lo realmente uma estrutura que permita ao artista plástico, ao artista visual local, a expor com qualidade o seu produto. Mas ela já funciona. Fazer, inclusive, as vernissagens. As vernissagens, enfim, as exposições, as instalações também. Isso. Para que seja mais uma opção para o artista visual em Alagoas. Então, ele funciona hoje como um Centro Cultural Arte Pajuçara, oferecendo essa programação que mescla cinema, música, espetáculos, eventos, palestras, seminários, enfim, toda uma série de eventos voltados e focados na questão cultural na cidade de Maceió. Ô Marcão, me diga uma coisa, como é que você bola
programação múltipla, porque é uma programação múltipla. Você tem 1000 aspectos ali que não podem ficar em branco. É verdade. Nem devem Tá ficar sempre em branco. ocupando, Tem que estar sempre ocupando. Exato. Olha, no caso do teatro, que é um teatro e auditório ao mesmo Quantos tempo, lugares? tem 180 180 lugares. 180 lugares. Ele tem uma dinâmica quase que própria de busca, né? Então você tem grupos musicais, grupos teatrais que nos procuram no sentido de utilizar aquele espaço. Mas nós temos uma demanda muito grande, principalmente nos últimos meses do ano, de escolas de balé, escolas de dança, de escolas de música, que visam geralmente esse período para fazer o encerramento dos seus trabalhos, a apresentação daquilo que eles produziram durante todo o ano. Então há uma demanda quase que permanente desses grupos. Por outro lado, nós Muito também firmamos parcerias com instituições públicas no sentido de que ali seja utilizado para atividades para as escolas públicas, escolas particulares. Enfim, há sempre uma ocupação. Além dos projetos próprios que nós desenvolvemos. Exatamente. Né, no sentido de realizar mostras de teatro, encontros musicais que são realizados naquele espaço. No caso do cinema, o cinema ele exige uma programação diária, constante, e aí nós somos encarregados de pesquisar Vocês e realizar têm essa curadoria. que mudar sempre essa programação do Isso, cinema do cinema. diariamente? A programação do cinema, o cinema É diferente. É diferente. O cinema define a sua semana, o que a gente chama de cine-semana. Ah, tá. Ela inicia numa quinta-feira e vai até a quarta-feira da semana Muito seguinte. bem, muito bem. Esse é o período. Mas Então vai é com um o quê? padrão. Um filme? Não, normalmente nós temos 2, às vezes até 3 filmes em cartaz, porque existe, primeiro, uma oferta grande hoje de filmes na linha de que trabalhamos, que é o cinema de arte, e por outra, uma expectativa do público sempre por novidade. Um público toda semana quer que pelo menos um filme novo. E isso foi muito estreie. bom você falar, que eu ia exatamente lhe perguntar sobre como é que está este público que gosta do cinema de arte. Ele existe aqui? Em que volume ele está se movimentando? Isso é uma pergunta muito importante. Primeiro, assim, o público de cinema, e aí nós vamos pegar o caso brasileiro, e que reflete em Maceió, em Alagoas, basta você ver que há 6, 7 anos atrás nós tínhamos 5, 6 salas de cinema em Maceió. Exato. Hoje nós temos 23 salas funcionando em Maceió. Verdade. Né? Cinemas que algumas até achavam que talvez não continuasse funcionando, mas continuam, tem o seu público, às vezes atendem aquela região, aquele bairro, né? Isso é importante também, próximo das pessoas, né? Então a atividade de cinema, ela se renova a cada tempo, né? Como negócio e como oferta para o público. E acontece um fenômeno interessante, à medida que uma cidade ela aumenta a sua oferta, a demanda vem junto. É interessante. Ela vem, né? Ela acompanha, ela é um fenômeno merece um estudo até mais aprofundado. Eu até nesse aproveitaria o fato de você dizer que merece um estudo mais aprofundado para ir realmente um pouquinho mais fundo no seguinte. Eu me lembro muito bem que no meu tempo de jovem o cinema mandava, né? Era impossível você não fazer. No Rio de Janeiro a gente chamava de vamos pegar um cineminha, né? Pegar um cineminha. Depois vamos pegar um restaurante, uma pizza, uma coisa, não importa. São Paulo era a mesma coisa. Nós tínhamos grandes salas, tal. Depois veio um movimento em que as salas começaram a diminuir de tamanho, até em função da demanda que não estava boa. E quase que a gente pensava que o cinema realmente ia desaparecer. É verdade. E de repente, não sei se por conta dos shoppings e da tecnologia, tudo junto. Mudou tudo. Eu queria que você falasse sobre isso. Você já fez quase que o diagnóstico correto, né? Completo, na verdade. Pelo seguinte, se você pegar os anos 70, o Brasil tinha 3.000 salas de cinema. Né? E aí, é claro, grande parte, sempre houve uma concentração dessas salas nas capitais e nas grandes cidades. Mas havia também salas nas pequenas e médias cidades do Brasil. Eu sou do interior. Todos tinham cinema, né? Toda cidade tinha um cinema. Então, eu sou de uma cidade de pequeno porte, aqui no interior, e lá tinha sua sala de cinema. Pode falar o nome dela. Atalaia, eu sou de Atalaia. Aproveita para mandar um abraço para Atalaia. Um abraço para Atalaia, é verdade. Né? Eu ainda tenho familiares, amigos, enfim, na cidade. E eu me formei enquanto pessoa que amava o cinema, assistindo os filmes do Cine Fênix, que era o Cine de Atalaia, e também em Viçosa, por conta que eu passava geralmente minhas férias em Viçosa, no Cine Godoy, que hoje, inclusive, é um centro cultural, né, de Viçosa. Mas, enfim, esse modelo de negócio, ele, a partir dos anos 80, ele entra em declínio por vários motivos.
o surgimento do VHS, à época, foi um impacto muito forte. Muito grande, né? Muito grande. Você tem uma televisão que se expandiu e o satélite foi um elemento fundamental, porque antes você tinha as repetidoras, né? Claro. As pessoas assistiam, você precisava ter a repetidora daquela TV naquela cidade para assistir a televisão, né? Então você dependia das repetidoras, eu me lembro disso. É verdade. Mas a partir dos anos 80 surgem os satélites, as parabólicas. Isso muda a configuração do acesso das pessoas à televisão. Exatamente. Né? Ela se torna mais popular. Tanto que antes as cidades tinham uma TV nas praças, né? Porque as pessoas não tinham acesso. Então também houve a popularização da televisão. Esses elementos, é claro, influenciaram no produto cinema. E o cinema passou a ter muita dificuldade em conviver com essas tecnologias. E a partir daí você tem o desmonte dessa indústria do cinema nas pequenas e médias cidades. E nas grandes cidades começa a acontecer isso, principalmente nos centros das cidades. Né? Com outro fenômeno, que é um fenômeno urbano, que foi, de certa forma, um desleixo que o poder público começou a ter com os centros da cidade. Com certeza. Né? Isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, Todo em Maceió, todas as cidades. Né? E aí entra em campo um novo fenômeno, que é o fenômeno dos shopping centers. Os shopping centers começam a ocupar um espaço urbano extremamente importante, não só de comercialização, mas era preciso que eles ampliassem o mix. E o mix tinha que envolver o entretenimento. E o cinema se adaptou a esse entretenimento. Com uma outra novidade, que aí foi o modelo de negócio. O cinema já não cabiam mais salas de 800 mil lugares. Né? E aí vem um modelo que é um modelo que o americano criou, que são as multisalas. Perfeitamente. Né? Chamados multiplex. Então, esse modelo de negócio americano começou a entrar no Brasil, primeiro por uma empresa americana, em que ela entrou no Brasil trazendo esse modelo, e as outras tiveram que seguir. Quem não conseguiu seguir, fechou. Salas super confortáveis. Confortável, né? unindo uma tecnologia estúpida de som, de imagem, de tudo. Exato. Isso fez com que a demanda voltasse. Voltasse. E aí apareceu um outro nicho de mercado, que é o chamado cinema de arte, que acabou ficando com esse nicho em salas de rua ou em salas híbridas, como é o caso do Arte Pajuçara, que não é uma sala de rua, não está voltada para a rua, mas não é de shopping, né? É numa galeria na orla da cidade. Que tem sua personalidade. Tem uma personalidade até própria, vamos dizer assim. Exatamente. Então, o que aconteceu? Várias salas em várias cidades do Brasil foram ou adquiridas pelo próprio poder público ou instituições que começaram a adotar essas salas e voltaram essa sala para esse mercado, Muito bem. que é um mercado também. É um mercado. Que é o mercado do chamado cinema de arte. Eu até diria a você o seguinte, eu, por exemplo, me afastei tanto do cinema que até com a nova tecnologia, acho que deve ter uns 10 anos que eu não vou ao cinema, porque eu durmo no cinema, não adianta. É uma coisa gozadíssima, né? E a televisão, você tem tudo na mão hoje, né? Você tem os Netflix da vida, você tem todos os filmes na mão. Mas cinema de arte foi feito para assistir no cinema. Aí eu já acho diferente. É verdade. Não é verdade? É verdade, é verdade. Tem uma característica, não tem? Tem. E tem um elemento importante, assim, o cinema que você assiste no Netflix, na TV a cabo, ou até quem não tem a sua TV aberta, o filme que dá maior audiência é aquele que fez sucesso na sala de cinema. É verdade. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais. Lembrando a vocês que nós estamos aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão, onde você tem realmente, olha, vou usar uma palavra que ele usou, que é muito usada e muito interessante, um mix bem feito aqui dentro. Porque aqui dentro também existem apresentações, as pessoas fazem seus cafés da manhã aqui, né? São abertos também. E o mix com o que eu digo também, com uma comida espetacular e essa coisa notável de você se sentir dentro do sertão. Eu acho a bodega fantástica. E de 15 em 15 dias nós vamos para outro fantástico da gastronomia alagoana, que é o filé do Zezé, que também tem uma história de 33 anos, quando nasceu o verdadeiro filé com o queijo em cima, né, do filé do Zezé mesmo. E até hoje está aí, ó, existe até hoje, é uma coisa fabulosa. Eu gosto muito de fazer o programa lá, de 15 em 15 dias nós fazemos lá também. O buffet Taça de Cristal, nosso parceiro no Almoçando com a Notícia, agora com o Taça de Cristal, comedoria, na Menino Marcelo, em frente à entrada principal
Ecopark, ok? Bom, nós temos a Algás Conforto, a loja que está ali para ensinar você para que serve o gás encanado, está no Passeio Stella Maris. A Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água e é fenomenal, realmente é espetacular. E o Larry Steel Frame é a nova maneira de construir bem, com 50% do tempo reduzido, com 10% do preço reduzido, uma construção limpa, feita em estrutura de aço leve. Ligue para o engenheiro Eurico Tenório e você fica sabendo para que serve. Inclusive, as UPAs no sul do país, os SBs, estão sendo construídas com esse modelo, porque tem verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o nosso querido amigo Marcos Sampaio, o outro Marcão, ou o outro que é o outro Marcão, não importa, são dois Marcos desse tamanho, e todos dois muito simpáticos e muito amigos nossos, que é o que interessa. E ele que é o líder daquele Cine Arte Pajuçara, que já foi Cine SESI Pajuçara, é uma pessoa fantástica nesse assunto. Vamos continuar então, vendo essa evolução. Aí eu quero parar um pouquinho do cinema, certo? Para entrar na outra sala, que é a sala do teatro. Exato. Eu ainda acho que a evolução do teatro nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, até Belo Horizonte e tal, tudo bem. Mas nos centros menores não houve uma evolução que fosse esperada. Pelo contrário, me parece que houve uma involução aí. O que você me diz? Olha, o teatro, ele não é uma arte... o cinema também é muito... O cinema é até caro para você fazer do ponto de vista de recursos. Né? O teatro, ele envolve uma logística de pessoal. Você tem que ter um texto aprimorado, né? A interpretação, porque é o ao vivo, né? É o direto, é o contato direto com a plateia. Eu diria a você que nós temos algumas dificuldades enfrentadas pelo teatro em Alagoas, se dá em parte, por uma falta de incentivo, né, por uma dificuldade de acesso a recursos. Sobretudo, né, para os grupos conseguirem se manter. Passamos um período, talvez até longo, sem uma estrutura de formação que possibilitasse o surgimento de novos talentos. Isso vem sendo corrigido. Hoje você tem uma escola técnica de artes vinculadas ao UFAL, que tem trabalhado muito nisso, na formação de técnicos, de atores. Um curso de teatro que tem conseguido crescer nesse aspecto. E o surgimento de grupos que começam a sinalizar novas possibilidades para o teatro em Alagoas. Mas aí eu pergunto a você, será que uma das vocações do Cine Arte Pajuçara no âmbito do teatro não seria também ter a sua própria escola, o seu próprio curso? Sim. Você sabe o que é que me lembra isso? Isso me lembra um curso que eu fiz, inclusive, que foi o Actors Studio, né? Nos Estados Unidos, que é considerado assim o curso dos teatros, não é verdade? Do ator, mas ele não é grande, pelo contrário, ele é pequeno. Ele abriga
poucas pessoas, pouca gente, mas ideias brilhantes. É verdade. Não seria talvez sim, a vocação de certeza. vocês? Olha, um dos projetos que nós temos seria da gente formar talvez uma própria companhia de teatro. Isso, né? também. No sentido da gente ter um grupo, por exemplo, nós nos ressentimos em alguns momentos de trabalhos para crianças, embora, por exemplo, tenhamos há pouco tempo, ocorreu, não no Arte Pajuçara, mas aconteceu no Arena, no Deodoro, o Festival de Teatro Infantil. Exatamente, que é uma força. Que é uma força. E recentemente o Festal, que é um festival de teatro alagoano. A gente percebe um movimento do teatro que vem se fortalecendo a cada instante. Não é fácil, é uma atividade que requer recursos humanos, recurso material de imediato. Divulgação. Porque o filme você pode, de repente, conseguir uma verba nesse momento para gravar. Daqui a pouco, com outro edital, você consegue um recurso para editar. Daqui a pouco você consegue um outro recurso para colocá-lo, para distribuir. Então, um filme às vezes leva 3, 4 anos para ele. O teatro, ele requer um período de ensaio e em seguida você tem que colocar o espetáculo na rua. Com certeza. Isso é muito mais rápido. E nesse sentido a gente percebe esse movimento. Agora, na hora que você diz assim, que estariam talvez no caminho de abrir a sua própria companhia de teatro, talvez você conseguisse com isso criar uma clientela de teatro ali, que Exato. de vez em quando teria uma de fora. Mas vocês seriam os educadores, vamos Sim, chamar assim. é um processo de formação. É um processo plateia. de formação. Formação de Isso aí plateia, é um que processo, não é fácil. não é fácil. Mas eu diria a você que nós estamos atravessando assim, uma fase em que a gente está tentando superar as dificuldades que vínhamos enfrentando. E é um dos projetos que nós temos para 2018, sem dúvida, focarmos também na atividade de teatro. Eu diria a você que talvez ano que vem a gente possa vir aqui Que coisa com boa. novidades. Que coisa boa. Eu espero que venha. Projetos. Há um outro detalhe também importante na sala de vocês, que ajuda muito esse tipo de projeto, que ela é 180 lugares. Ela não é uma sala de 400, para pequenos 500 espetáculos, lugares. espetáculo de Exatamente. menor porte. E a propósito disso, qual é a capacidade cênica de vocês? De palco, qual é a capacidade? Olha, o nosso palco, se não me falha a memória, ele tem 9 por 11 de 9 por 11, de embocadura. 100 metros quadrados. Não é um palco grande, porque ele, na verdade, ali foi um espaço adaptado. Né? Certo. Ele surgiu como cinema Perfeito. também. Então o SESI fez essa adaptação, mas ele tem uma estrutura de iluminação, de som, de cenotécnica que funciona. Perfeito. Para pequenos espetáculos, Lógico. como você frisou. Nesse sentido também, eu diria a você que nós estamos fechando uma parceria com a Fundação de Cultura da cidade de Maceió e vamos lançar agora, ainda nesse mês de novembro, um edital chamado Pauta Aberta, para que os grupos de teatro, de música, de dança se inscrevam e aqueles que forem selecionados durante o ano de 2018, ele pelo menos vai ter a pauta liberada, sem nenhum custo para o grupo, para ele se apresentar. Então, a gente sabe que um dos pontos também que dificulta os grupos é um recurso para que eles paguem uma pauta de um teatro. Porque dependendo do espaço, ela pode variar desde o valor que nós cobramos a um teatro Deodoro, que tem um custo maior, até um centro de convenções, cujo valor é o mais alto da cidade, em função, claro, do tamanho, proporcional ao espaço que ele ocupa. Então, esse edital que nós vamos lançar vai permitir a esses grupos que eles tenham a possibilidade de ter uma pauta com uma venda de ingressos que eles obtiverem totalmente voltada para o grupo. E um apoio e um suporte na divulgação. Pronto, e outra coisa, quando se trata da iniciação, praticamente, tem que ser o teatro menor. Sim, com certeza. É onde você realmente... Os stand-ups, por exemplo, que estão em moda agora. É verdade. Poxa, que coisa boa, um espetáculo para 180 pessoas. Você colocou um ponto interessante, que são esses comediantes. Algo que surgiu nos últimos anos como o stand-up, como uma coisa nova, mas na verdade, se a gente for lá atrás, Chico Anísio... Já era o primeiro. Zé Vasconcelos. Todos eles. Antigamente era chamado de showman, Exatamente. Sozinho no palco, segurava. Eu não sei porque que inventaram essa história de stand-up. Agora, ultimamente, virou stand-up. Mas é um fenômeno interessante, porque eu estava conversando com uma produtora que trabalha trazendo espetáculos para Maceió e ela estava colocando esse elemento. Mesmo os grupos de Rio e São Paulo, hoje eles estão com dificuldades de circularem para o Brasil, a não ser que você tenha um nome que tenha uma expressão, que consiga um apoio de uma grande empresa, uma lei Rouanet, mas os grupos têm muita dificuldade
por conta dos custos de você levar um grupo desse, no mínimo é 14, 15 pessoas. Pra você circular. Exatamente. O stand-up, ele é uma produção muito ele. menor. É basicamente o ator. Ele normalmente leva o técnico. Mas isso já os mais famosos, Paulo Gustavo, Wilson Nunes. Questão, por exemplo, de cenário, muda tudo. Tudo, Os cenários são simplificados. E se você tem iluminação, então nem se fala. Então, hoje, para você trazer, muitas vezes os produtores preferem trazer o stand-up, porque tem essa facilidade do que você trazer um grupo de um teatro que vai requerer um número muito grande, não só de atores, mas de produção, porque você tem que estar acompanhando de toda a produção. Além do nosso querido Marlon Rossi, que nós todos conhecemos e que estourou pelo Brasil afora, gosto demais dele. Muito bom. Meu conterrâneo, inclusive. É verdade. Quem está aparecendo aí nessa área? Você tem o Ed Gama. O Ed Gama, que eu inclusive tive o prazer de trazer o Ed Gama antes dele ganhar. Tem um menino de Muito Penedo, me perdoe se eu falhar o nome, mas se não me engano é Marcelo Albuquerque, ou Marcelo, o nome agora, me perdoe, se ele estiver assistindo, eu não gravei, mas esse menino está despontando no stand-up e diz que em determinado circuito do interior, já em Sergipe, não é mais para teatro, é para ginásios. É mesmo? Porque você tem alguns nomes do stand-up hoje que eles estão no nível de público, tem visualizações, milhões de visualizações no YouTube, de seguidores, que eles já não vão mais para teatro. Ou um teatro no porte do Gustavo Leite, para 1.300 pessoas, ou já vão direto para ginásio, porque não comporta em teatro. E tem um menino de Penedo, eu tive essa informação, que começa a despontar aí nesse meio. Então começa a ganhar espaço e mercado e já começa a lotar ginásios pelo interior, aí, por outras cidades. Então, de repente, esse nome logo, logo vai estar surgindo por aqui. Mas tem esses que começam agora, estejam começando, que são bons, que podem perfeitamente utilizar então, o espaço. Sem dúvida, se você tem esse espetáculo, tem interesse em começar, iniciar, nos procure, temos todo interesse em trabalharmos também nessa linha. O que não falta é gente boa, né? Não, e eu estou falando deles, mas tem elas. E como tem elas? Você tem, por exemplo, uma atriz como Ivana Isa, não é um espetáculo de stand-up, é uma peça teatral, porque ela é um monólogo, é diferente, totalmente diferente. Ela tem um texto, ela tem cenários, enfim, ela trabalha com outra linha de produção, mas ela fez 2 meses de temporada lá com a gente, sábados e domingos, com uma presença de público espetacular. Ela está retornando agora, se não me engano, no Arena, e ela já marcou para o próximo ano, em abril, uma outra temporada, um espetáculo chamado Ivana Isa. Manda pra gente. Vou te mandar. Ivana Isa, o espetáculo dela chama-se A Velha, e eu vou te mandar, você tem que trazer essa menina. Mande o mais rápido possível. Ela gravou agora recentemente um filme com o René Guerra, que o René, ela está no elenco desse filme. Ela fez Deus é Brasileiro com o Kaká. Ela fez Deus é Brasileiro com o Kaká Diegues. Kaká disse, vá para fora, você tem que ir. Mas ela se estabeleceu, tem família aqui e resolveu fazer teatro aqui em Alagoas. Que coisa vale boa. a pena, traga ela para o seu programa, você vai gostar. Qual é a mensagem que você quer dar no final desse programa para o seu público que nem a toda hora está com você na televisão, para dizer o que você quer que ele faça lá? Queremos que você vá ao Cine Arte Pajuçara, prestigie a nossa programação, entra no nosso site, artepajuçara.com.br ou no Facebook, Centro Cultural Arte Pajuçara, vá ao cinema, temos uma programação de teatro, de shows, de eventos, que vale a pena o público estar conferindo, porque é um espaço voltado para o público. Preços razoáveis? Preço acessível, o nosso preço mais barato, o nosso preço único é o mais barato em outros cinemas. Então você tem a oportunidade de assistir bons filmes a um preço e bons espetáculos também. Bons espetáculos também. Eu te pergunto uma coisa, ainda tem aquele cinema da madrugada? Tem, dia 18 de novembro está de volta mais um evento do Corujão especial, aguarde novidades. Todo com cinema de arte, né? Todo vai até 5 horas da manhã, né? Até 6 horas da manhã, termina com café da manhã. Muito obrigado, meu querido Marcos Sampaio, por ter vindo. Esse sucesso cada vez maior. Todos nós, no Cine Arte Pajuçara. Você é um parceiro nosso. Muito obrigado. Use e abuse. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu? E quando ele manda dizer que quer, encontro marcado, gente.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.